Graça e paz, queridos irmãos em Cristo, seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. Eu peço a você que fique comigo até o final desse vídeo. Nós vamos estudar aqui o Isso e Profecia e no final do vídeo eu quero ler um texto da Palavra do Senhor, um versículo, e é necessário você ficar conosco para entender o que aqui vai ser lido, o que aqui vai ser passado. Queridos irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. Isso é incontestável, isso é inegável. E, queridos, quando nós falamos que estamos vivendo os últimos momentos dessa terra, que estamos à véspera de Jesus, da volta de Jesus, que estamos no período onde veremos a face do nosso Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós não estamos aqui marcando data, nós não estamos aqui especulando data, mas nós sabemos porque o Isso e Profecia diz que pelo estudar meticuloso das profecias, entendemos em que momento da história profética nos encontramos. Estamos justamente num período profético se cumprindo, um período terrível também que nós estamos vivendo de mornidão, esfriamento. Por isso que eu estava estudando e decidi trazer essa mensagem para o canal, porque enquanto existem pastores dormentes, pastores dormindo, pastores acariciando, romantizando as mensagens, os membros vão estar dormentes. Eu falo isso só não entre a minha igreja adventista do sétimo dia, mais especial para os nossos irmãos, mas também em toda a cristandade, em todo o cristianismo, enquanto pastores, eles pregam mensagens de autoajuda, mensagens românticas, mensagens de gracejos, mensagens de teatros, mensagens de brincadeira, os membros estão dormindo e a mornidão laodiceana consegue adormentar muitos e muitos dos nossos irmãos. O poder do pastoreado para despertar a igreja, para trazer reavivamento na igreja é poderoso, irmãos. Vocês têm que lembrar quando Israel tinha um rei temente a Deus, a nação prosperava, o povo de Deus não se apostatava, mas quando entrava um rei ímpio, havia apostasia. Por causa de Ofni e Finéias, Israel entrou em apostasia durante 20 anos. Então, a influência dos líderes, dos nossos pastores, para trazer um reavivamento, para trazer uma conduta fiel às Escrituras, é importantíssima para a igreja de Deus hoje, nesses últimos dias. Queridos, a apostasia ela não tem poder quando ela vem de baixo, mas quando ela vem dos cabeças, dos líderes, ela ganha vigor. E nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. Eu quero ler com vocês aqui um texto do Isso e Profecia, que se encontra aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 36, diz assim: não temos tempo para preocupar-nos com assuntos destituídos de importância. Ou seja, nós não podemos parar nossa mente em assuntos supérfluos, em conversas que não acrescentam para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação. Não devemos perder tempo em jogar conversas para o ar enquanto almas perecem. Então não temos tempo a perder para preocupar-nos com assuntos destituídos de importância. De vermelho aí, nosso tempo deve ser empregado na proclamação da última mensagem de misericórdia para um mundo culpado. Ou seja, nosso tempo deve ser todo empregado em pregar a mensagem para advertir as pessoas, levar uma mensagem de advertência e de misericórdia para que as pessoas se arrependam, para que pecadores abandonem os seus pecados e se voltem para o Senhor. Devemos dar a última mensagem de misericórdia ao mundo culpado, irmãos. Mas o que é que acontece? Muitas das vezes nós nos reunimos com parentes, amigos, com irmãos, e as conversas que entram em nossos lábios, entram em nossos meios, são conversas torpes, são conversas seculares, são conversas indecentes, são conversas que não traz nenhum alimento espiritual. Você conversa com crentes hoje em nossa era, você conversa com irmãos hoje em nossa era, 30, 40, 50 minutos de conversa, não sai um texto bíblico, não sai um assunto profético, não sai uma mensagem do Espírito de profecia, não sai uma mensagem de salvação, nem sequer muitas das vezes tocam no nome de Jesus. São conversas mundanas, ou pior do que conversas mundanas. Queridos irmãos, voltando aí para o texto, são necessários homens que avancem sob a inspiração do Espírito de Deus.
Os sermões pregados por algum dos nossos pastores terão de ser muito mais vigorosos do que são agora, Os pastores devem pregar mensagens muito mais vigorosos, que tragam realmente advertência e leve o povo a reconhecer o seu verdadeiro estado de pecador, arrependa-se e tenha um encontro com Cristo. Senão, muitos relapsos na fé serão atingidos por uma mensagem insípida, sem substância, que provoca o sono. Você consegue entender que o texto faz alusão de que o estado laodiceano que nos encontramos hoje é porque também as mensagens que são pregadas por alguns dos nossos pastores, eu diria muitos dos nossos pastores, são mensagens insípidas, são mensagens sem substâncias, são mensagens que provocam o sono laodiceano, são mensagens que fazem a gente apenas rir no culto, são mensagens que fazem a gente apenas ter gracejos no culto, não mensagens que levem ao pranto, ao arrependimento, ao choro, à lágrima, à confissão de pecados, ao arrependimento verdadeiro, para que a gente se volte para o Senhor e sinta o refrigério do perdão de Cristo. São mensagens que está tudo bem, está tudo normal. São mensagens que vai ficar tudo em paz, vai passar, não se precisa se preocupar, ainda levará alguns anos para Cristo vir. Então, se alguém vir dizer que Jesus está voltando, esse é um alarmista. Então, levam a maioria dos nossos membros a viver em um estado de dormência. Mas louvado seja Deus, porque aqui nesse canal tem irmãos que amam mensagem de advertência, tem irmãos que amam mensagem poderosa, tem irmãos que estão atentos, tem irmãos que estão despertados para o tempo atual em que estamos vivendo e reconhecem que precisamos nos reconciliar com o Senhor todos os dias, consagrando a nossa vida, consagrando a nossa casa, consagrando o nosso ser por completo, para assim estar de pé diante da última grande crise que está por vir e assim estar de pé na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos mais viver como laodiceanos, não podemos mais viver como pessoas que são apenas nominais. Ellen White diz que nenhum entre 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja estão preparados para finalizar a sua vida terrestre aqui nessa terra, ou seja, não estão preparados. Se Cristo voltasse hoje, nenhum entre 20 estaria preparado dos nomes que estão escritos no livro da igreja. Isso é triste. Nenhum entre 20? Será que nenhum entre 100? Será que nenhum entre 500? Queridos, aí eu lembro do tempo de Noé. Noé entrou na arca, existia bilhões de pessoas, provavelmente. Noé entrou na arca com apenas pouquíssimas pessoas. O mundo inteiro rejeitou a mensagem de advertência. Chamou Noé de alarmista, chamou Noé de louco, chamou Noé de tudo que não presta possivelmente e convenceu a outros a não acreditarem em Noé. Eu acredito que tinha pessoas que diziam: eu acho que Noé está certo, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou realmente me arrepender dos meus pecados. Aí vinham os filhos do diabo e dizia: não acredito em Noé não, Noé é um alarmista, Noé é um louco, Noé ele é um dissidente, Noé é um... Você consegue entender a influência do mal que arrebanha milhares de pessoas para o lago de fogo? Com certeza, na época de Noé, enquanto Noé pregava uma mensagem de despertamento, vai chover, o mundo será destruído com a água, Deus quer dar mensagem de arrependimento a vocês, vocês precisam acreditar, eu estou construindo uma arca, há espaço para vocês, entrem nessa arca. E o povo dizia: não. Alguns eu acredito que estavam querendo entrar, mas aí outros diziam: não acredite. Olha o jeito de Noé pregar, ele é um louco, ele é agressivo nas palavras, ele é duro nas palavras, não acredite, ele pirou a cabeça. Hoje é do mesmo jeitinho, irmãos. Hoje é do mesmo jeitinho. Os pastores dormentes olham para os que anunciam a mensagem do terceiro anjo, as 3 mensagens angelicais, e diz: não acredite neles. Não acredite, são dissidentes.
Eles estão fazendo o papel de Satanás. E os membros dormentes, que é a maioria, acredita e continuam no sono laodiceano, sem despertar para o tempo urgente em que estamos vivendo. Continuando, acompanhe comigo aí na tela. Testemunho para a Igreja, página 37, continuando o texto, diz assim: cada sermão deve ser feito tendo em vista os terríveis juízos que logo cairão sobre o mundo, irmãos. As mensagens devem ser de advertência, tendo em vista os terríveis juízos que logo cairão à terra. Devemos dizer ao povo que virá desgraça, não virá paz. Quando vocês ouvirem clamando por paz e segurança, virá repentina destruição. Os terríveis juízos de Deus logo cairão sobre a terra. Arrependa-se, irmãos. Essa mensagem é para mim também. Eu não sou melhor do que vocês em nada. Eu tenho os meus pecados a ser vencidos diariamente. Eu tenho os meus degraus a serem subidos diariamente. Precisamos de arrependimento urgentemente e levar diante do povo os terríveis juízos que estão por vir sobre o mundo. Continuando aí na tela. A mensagem da verdade deve ser proclamada por lábios tocados pela brasa viva do altar divino. Amém? Queridos irmãos, eu vou repetir. A mensagem da verdade deve ser proclamada por lábios tocados pela brasa viva do altar divino. Queridos, precisamos receber essa brasa viva, tocada em nossos lábios, tirada do altar divino, assim como aconteceu com Isaías, para dar uma mensagem de arrependimento, para dar uma mensagem de advertência, para dar uma mensagem de reforma, uma mensagem de salvação. E é triste lembrar que Isaías foi cerrado ao meio pelo povo que se dizia povo de Deus, pelo povo que se dizia casa de Israel, pelo povo que se dizia nação eleita. Você acha que a história não vai se repetir? Se a profecia diz, temos muito mais a temer o que vem de dentro do que de fora. Os obstáculos, a força e ao êxito da igreja são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Tempos terríveis estamos vivendo. Mas em nome de Jesus, você que está assistindo aqui esse vídeo, você vai despertar hoje, agora, e vai clamar ao Senhor o perdão dos seus pecados, e o Senhor tirará uma brasa do altar e mandará o anjo tocar com essa brasa viva nos teus lábios, para que os seus pecados e os meus pecados sejam perdoados e a gente seja purificado e seja levantados como atalaia do Deus vivo. Eu imagino Deus perguntando: e agora? A quem enviarei? E agora quem há de ir por nós? E eu creio que você está dizendo, assim como eu neste momento: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a mensagem que Deus quer que a gente fale para Ele. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Continuando, irmãos, Testemunhos para a Igreja, página 37, continua o texto, diz assim: a profeta do Senhor, ela diz: meu coração se enche de angústia quando penso nas mensagens desinteressantes pregadas por alguns de nossos pastores. Ela se enchia de angústia quando via mensagens desinteressantes, mensagens débeis, mensagens fracas pregadas por alguns dos nossos pastores, quando tem de pregar uma mensagem de vida ou morte. A mensagem deve ser de vida ou morte. Irmãos, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Para que você receba a bênção, você precisa viver os princípios bíblicos, você precisa viver os princípios da palavra do Senhor. E para que você viva na morte, apenas continue na sua mornidão e você estará trilhando o caminho de morte. A mensagem dos nossos pastores deve produzir no ouvinte uma urgência de decisão, uma urgência decisiva, uma urgência de escolher entre a vida e a morte. Deus diz: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, escolha pois a bênção para que viva. Estamos no limiar da história desse mundo, precisamos agora tomar a decisão de ter vida e vida eterna, vida abundante em Cristo Jesus.
de Azuaí diz assim: os pastores estão dormentes, da mesma forma que os membros da igreja, enquanto o mundo perece em pecado. Queridos, os pastores estão dormentes, da mesma maneira os membros da igreja, enquanto o mundo perece em pecado. E o pior é que enquanto o mundo perece em pecado, os pastores dormentes, os membros dormentes trazem o mundo adormecido, o mundo de pecado para dentro da igreja. E coisas que no passado era proibido, hoje é lícito. Coisas que aprendemos como certo no passado, que era para abandonar o pecado, abandonar as suas heresias, abandonar coisas sobre alimentação, hoje é trazido para a nossa igreja como tudo normal. Hoje é normal você ver pastores tomando Coca-Cola, comendo carne. Hoje é normal você ver membros tomando Coca-Cola, café, carne, nem se fala. Hoje é normal pastora, hoje é normal anciã, hoje é normal teatro na igreja, hoje é normal samba na igreja, hoje é normal rock na igreja, hoje é normal pé de serra na igreja, hoje é normal. Os pastores estão dormentes, os membros estão dormentes, e o mundo e a igreja perecendo no pecado. E eu não acredito que a igreja vai mais voltar atrás e eliminar tudo isso de errado que já entrou como uma cachoeira dentro de nossas igrejas. Queridos irmãos, a igreja de Deus acabará em pequenos grupos, pequenos povos congregando, buscando a sã doutrina, estudando a sã doutrina, se consagrando ao Senhor, clamando pela chuva serôdia para dar o alto clamor. Clamando pela chuva serôdia porque ela desenvolve o caráter semelhante ao de Cristo. Se profecia diz que a chuva temporã converte os nossos corações a Jesus e a chuva serôdia desenvolve o caráter semelhante em Cristo em nós. Nós precisamos fazer isso, continuando o texto aí na tela. Queira Deus ajudar o seu povo a despertar. Ô Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a despertar. Ajude-nos, ó Deus, a trabalhar como homens e mulheres que estão nas fronteiras de um mundo eterno. Logo uma surpresa terrível sobrevirá aos habitantes do mundo. Imprevistamente, com poder e grande glória, Cristo virá. E não haverá então tempo de preparo para encontrá-lo. De vermelho aí. Agora é o tempo de proclamarmos a mensagem de advertência. A mensagem é de advertência. A mensagem é de advertência. Agora é o tempo de proclamarmos a mensagem de advertência. Queridos, aqui no meu canal, que louvado seja Deus, é para a honra e glória do Senhor, as mensagens são exclusivamente e unicamente de advertência. Tem pessoas que tentam corrigir o meu jeito, vêm falar no privado, 1 ou 2 ou 3. Ah, irmão, a mensagem está certa, mas o seu jeito de pregar não. Queridos, cada um Deus levanta como Ele quer. Tem uns que vai trazer mensagens mais suaves, mais brandas, uns têm a eloquência mais calma. Mas o meu canal aqui, Deus me deu o dom de trazer mensagem de advertência. Deus me deu o dom de pregar a mensagem de advertência, uma mensagem que chame a atenção e a decisão do pecador. Uma mensagem que traz a urgência de decidirmos em que lado queremos estar, no lado de Deus ou no lado de Satanás. Uma mensagem que traz a urgência decisiva para este momento em que estamos vivendo hoje. Queridos irmãos, agora é o tempo de proclamarmos a mensagem de advertência. Deus chama homens e mulheres, pastores e líderes, pastores e membros, a viverem uma mensagem de consagração e a levar uma mensagem de advertência para esse mundo. Se você não entende o que eu estou falando, eu aconselho, além do Espírito de Profecia, você lê um livro interessante, o livro Heróis da Fé. 20 homens que incendiaram a Idade Média com mensagens de advertência. As mensagens eram tão poderosas de advertência que os ouvintes tremiam e suavam, que os ouvintes tremiam e empalideciam com as mensagens que eram pregadas pelos heróis da fé. E eles eram levados a tomarem uma decisão urgente, em pranto, em choro, de arrependimento aos pés de Cristo. Queridos irmãos,
Tinha pregadores que pregavam a um público de 10 mil pessoas e 10 mil pessoas tomavam a decisão. Cidades inteiras eram levadas ao arrependimento por aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus. A mensagem, agora é o tempo de proclamarmos a mensagem de advertência. E na Idade Média, a Idade Média foi impactada, homens que deram suas vidas pelo Evangelho. Sabe por que você está aqui ouvindo o Evangelho hoje? Porque aqueles homens trovejaram contra o pecado na igreja e no mundo, contra o pecado desenfreado na igreja e no mundo. Homens corajosos, homens vigorosos, homens cheios de vida, cheios de vitalidade, cheios do Espírito Santo de Deus. Diferentemente de mim e de você, laodiceanos, mornos a ponto de Deus vomitar. E Deus diz, vomitar-te-ei da minha boca. E para finalizar, eu queria ler Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321. Diz assim: neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. E olhe que eu não chamo ninguém de raça de víboras, de filhos do diabo, eu não chamo ninguém de serpentes, mas aqui diz que o testemunho dos pregadores tem que ser mais direto que o de João Batista. De vermelho aí, um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles, e aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. E aí, pastores? E aí? Tem que moderar o que falar? Tem que moderar no que vai falar? Tem que trazer palavras suaves para não espantar? Para não espantar as pessoas? Queridos, a mensagem é mais direta que a de João Batista. A mensagem deve ser poderosa. A mensagem dos terceiros Elias é uma mensagem poderosa que causa sacudidura, que causa separação. O joio e o trigo será separado na última grande crise na sua totalidade. O dia da colheita, Cristo vai separar o joio e o trigo, porque Ele vai levar o trigo para o celeiro e o joio será queimado. Mas a separação vista será agora na mensagem dos 3 anjos sendo proclamada neste mundo, com o poder do 4º anjo proclamando a todo mundo a mensagem do terceiro Elias, a mensagem de advertência, a mensagem, eu posso dizer, uma mensagem terrível, porque Ellen White disse: vi então o terceiro anjo, disse meu anjo assistente, terrível é a missão desse anjo, tremenda é a missão desse anjo. Ele deve separar o joio do trigo e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial e o joio para ser queimado. Com isso eu finalizo agora com a palavra do Senhor, Zacarias 10, 3 aí na tela. Olha o que é que diz aí de vermelho. Ora, é justamente contra os pastores que a minha ira se inflama, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu punirei os bodes, os líderes do meu povo. É quem chama os pastores e os líderes do povo de bode, não sou eu, é Deus. Ora, é justamente contra os pastores que a minha ira se inflama. Eis que eu punirei os bodes, os líderes do povo. Queridos irmãos, pastores e líderes, não queira ser um bode. Não queira ser um líder bode que apoia a apostasia, que apoia o que é errado, que permite heresias, que permite abominações, que permite coisas que inflamam a ira do Senhor. Não é possível que você vai contra o texto, não é possível que você vai contra a palavra do Senhor, não é possível que você vai se deixar ainda ser usado pelo diabo e continuar nesse sono terrível depois de tudo que estamos vivendo, depois de tudo que lemos aqui. A mensagem agora é: despertai, ó povo de Israel, despertai, ó povo de Deus, desperta, ó tu que dormes,
nunca foi tão direto para os nossos dias. Efésios 4,14 ou Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. A hora é agora, irmãos. O momento é agora de despertamento. Nós estamos em uma luta contra o reino das trevas e a nossa principal luta também é contra os próprios irmãos da própria igreja. Infelizmente, eu preguei sábado retrasado em uma igreja aqui, uma mensagem de advertência, e a polêmica foi grande. No outro dia ainda estavam falando, alguns irmãos, olha, Robson, aqui teve problemas, irmão, a maioria não gostou, a maioria achou ruim e já levou para o pastor e não pode pregar mais. Por quê? Por que a mensagem de advertência não pode? Queridos, tempos terríveis estamos vivendo e precisamos chorar e gemer pelos nossos irmãos em Cristo que ainda estão dormindo, porque eles vão despertar. Alguns ainda vão despertar. Ainda tem 7.000 que não se prostrou a Baal. Ainda tem 7.000 que estão ali, mas estão fiéis a Deus. E eles vão despertar para proclamar juntamente com os 144.000 a mensagem de advertência para este mundo em pecado. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu quero convidar você a orar, mas antes eu quero continuar o texto aí na tela. Mas o Eterno dos Exércitos, Yahvé o Grande, o Deus Eterno, visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como seu majestoso cavalo nas guerras. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por este momento aqui estudando, Senhor, a Tua Palavra. Pai querido, desperta-nos, ó Deus, para enxergarmos que agora é o tempo de advertência, que agora é o tempo onde devemos acordar, que agora é o tempo onde devemos nos levantar para viver uma vida de santidade ao Senhor, uma vida, ó Deus, preparados para advertir este mundo, preparados para o encontro com o Senhor e preparados para estar de pé diante da última grande crise, Senhor, que está por vir. O Senhor virá, Senhor, em nossos dias, eu acredito piamente nisso. As profecias, o Senhor nos deixou alerta, mostrando o que aconteceria. E justamente estamos vendo, Senhor, diante de nós que está tudo preparado, tudo se encaminhando para Jesus vir buscar a cada um de nós, buscar a sua igreja, o seu povo fiel que guarda os mandamentos de Deus e é fiel a Ti, Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a permanecer nos Teus caminhos, ainda que os céus e a terra sejam abalados, ainda que tudo estremeça, conserve a nossa fé firme e fiel em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e a sua família. Eu peço a você que, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe aí o joinha, o like, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar essa mensagem, indicar esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp e vamos juntos tocando a trombeta para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, até o próximo vídeo em nome de Jesus.